Olá, adorador, você que segue essa página, mais uma vez pregando nesta localidade. A palavra de Deus, irmãos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 1 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e descendo ele do barco, saiu ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, no qual a morada desse homem era no cemitério. Escuta, amigo, eu prego sobre um tema: o poder do Evangelho em um lugar hostil. A Bíblia vai dizer que este homem estava possesso com espíritos imundos, cuja não se tratava de uma melancolia, não se tratava de uma depressão, no qual querendo ficar apenas em um quarto escuro não se ora. Os demônios usavam esse moço, era um frenesi de raiva, era um frenesi de força, de fúria, até que um dia, amigo, chegou naquela terra o Evangelho do poder de Deus sendo pregado pelo próprio Filho de Deus, Jesus, o Nazareno. O versículo de número 3 deixa claro que sua morada era no sepulcro, entre as pessoas mortais. O sepulcro ficava fora da cidade de Gadara, o que dava uma grande vantagem para os demônios oprimir aquele moço moribundo, porque ele estava sozinho. Uma coisa, amigo, é você sofrer próximo da sua família, no seio familiar, e outra coisa é você sofrer longe de tudo, longe de Deus. Escuta, mas Jesus pisou naquela terra em um determinado dia, levando o Evangelho do poder de Deus que liberta, o Evangelho que um dia inspirou também o mundo da criminalidade. Levou ali Jesus o Evangelho que liberta, faz vir o pecador das trevas para a luz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele tem poder, amigo. Cristo vivo, Ele resgata as almas das garras do inferno para as mansões celestiais. Cristo resgata a alma perdida do poder de Satanás para o poder de Deus. Esta é a missão do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, escuta aqui, amigo, escuta aqui, Matusalém, ao pregar o Evangelho, o básico precisa acontecer, Matusalém, que é libertação de almas, direto sendo sacada, assim como saca um galho seco da coivara em chama, assim como saca uma presa da boca do leão. Esta é a missão que Jesus veio fazer na terra, e Ele fez muito bem ali na cidade de Gadara, e colocou esta autoridade no seio da igreja, nos ombros da igreja. É Marcos capítulo 5, versículo 1, Matusalém. Escuta, amigo, o poder da palavra de Deus nesta localidade está libertando o mais vil pecador, porque quando pregamos a palavra de Deus, o básico, o arroz com feijão, isso precisa acontecer. É verdade, no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que ele andava dia e noite, clamando, se ferindo com pedras, as correntes não seguravam, os ferrolhos da cela também não. Então podemos concluir facilmente, amigo, aquele moço, ele era um terror para si próprio, aquele moço era um terror para aquela cidade, aquele moço era um terror para a sua família.
porque o ano que vem nós temos um ato iniciará a grande tribulação, e tu ouvirás versículo 5 ainda diz que ele feria a si próprio. Escuta, amigo, a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 5 que ele feria a si próprio. A Bíblia tem um registro. A palavra de Deus deixa um registro bíblico que os adoradores de Baal feria a si próprio, cortava com facas e lanças. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Eles se feriam, o sangue jorrava para adorar Baal. Mas a voz de Deus vai dizer: não faça nem o mal para si próprio e nem para o seu semelhante. Mas os adoradores de Baal faziam mal à sua própria pessoa, o que entrava na contramão da lei de Deus. Mas a voz do diabo, ela entra na contramão da voz de Deus e diz: faça todo o mal que puder para si próprio, faça todo o mal que puder a você mesmo, faça todo o mal que puder para o seu semelhante. E agora o homem, a mulher, ele desobedece a voz de Deus, desconsidera a voz do Todo-Poderoso e considera a voz do diabo e vai morar numa localidade como esta, com um pouquinho de sorte. Ele mora embaixo de um viaduto, o que é um pouco melhor do que morar entre as tumbas no cemitério. Ele morou lá no cemitério até o dia que Jesus pisou naquela terra, pregando o evangelho que liberta. Escuta, foi nesse cenário que os demônios se curvou e adorou a Deus. Os demônios foram obrigados a se curvar e adorar o Filho de Deus. Escuta, naquele dia, naquela localidade, moço, você que tirou um minuto da sua vida, você que tirou um tempo para ouvir a palavra de Deus, essa noite, essa localidade, Jesus naquele dia, ele concedeu 2 pedidos aos demônios e negou um pedido, o novo convertido que negou as 3. Jesus está aqui na Bíblia, irmão. Ele concedeu 2. O Filho de Deus concedeu 2 pedidos aos demônios e negou um único pedido do novo convertido Filho de Deus. Qual foi os 2 pedidos que Jesus concedeu para o diabo? Primeiro, que o diabo pediu para que Jesus liberasse, deixasse, autorizasse eles entrar nos porcos. E Jesus disse: nos porcos pode. E o segundo pedido, amigo, foi que os gadarenos pediu para Jesus abandonar aquela terra. E ele meteu o pé e foi embora. Perdão, ele meteu o remo e foi embora de volta ao lado de Israel. 2 pedidos concedidos aos demônios. E o pedido que foi negado para o Filho de Deus, novo convertido por sinal, é que o ex-endemoniado de Gadara pediu para Jesus: deixa eu seguir você, Jesus. Eu quero estar nessa comitiva. Jesus disse não. Sabe por que Jesus disse não? Eu vou te explicar sobre a luz da palavra de Deus. É porque Deus, Ele está sempre na contramão do homem.
Deus, ele está sempre na nossa contramão. Como assim, pregador? Vou te explicar. Enquanto o homem inicia para terminar, Jesus termina sem iniciar. Enquanto o homem vai para depois voltar, Deus volta sem ter ido. Enquanto o homem planta para colher, está aqui na Bíblia que Deus ele colhe sem plantar. Por que Jesus negou o pedido daquele novo convertido, o ex-endemoniado de Gadara? Eu vou te explicar. Ao aceitar Jesus como Salvador, todos nós temos uma dívida com o Filho de Deus. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, foi riscado, foi assinado uma dívida com Jesus. E aquele ex-endemoniado de Gadara, o novo convertido agora, estava com a dívida com Jesus e precisava pagá-la. Escuta aqui, crente, você que tem 40, 50 anos da caminhada no Evangelho e até hoje não se preocupou em pagar a sua dívida com Jesus através das obras de fé cristã. Porque quando Paulo falou, amigo, escuta essa, quando Paulo falou que nós não somos salvos mais pelas obras, para que ninguém se glorie, Efésios, Paulo está falando das obras da lei que não mais, mas as obras de fé cristã, elas precisam acompanhar o cristão até o céu. O próprio Paulo fala em seguida sobre as obras de fé cristã. O apóstolo Tiago também falou sobre as obras de fé cristã que precisa acompanhar o crente até as mansões celestiais. E está assim de cristão evangélico sem obras de fé. Você vai sofrer castigo no céu, amigo. No céu tem castigo. Quem falou foi o apóstolo Paulo. Escuta. O ex-endemoniado, o novo convertido agora, precisava pagar a sua dívida a Jesus. E qual era a dívida? Ia anunciar o Evangelho. Jesus disse claramente, em alto e bom som, para aquele novo convertido, vai para os seus. Vai para os seus. E anuncia o que foi feito na sua vida, testemunha, prega o Evangelho. E agora, a palavra de Deus vai dizer que o servo de Deus, que faz apenas aquilo que o seu Senhor manda, ele é infiel. O ex-endemoniado de Gadara não ficou com essa dívida, não. Ele não está no rol dos cretenses que infiel que vai entrar no céu sem obras de fé, não, sem pagar a sua dívida com Jesus, não. A Bíblia vai dizer que ele foi e anunciou. E agora o historiador Flávio Josefo historiou que quando Jesus voltou de novo na cidade de Gadara, ele não foi mais expulso, não senhoras, não senhores. Por que ele não foi mais expulso? Porque aquele ex-endemoniado gadareno, ele não pregou só para sua família, dentre quatro paredes. Não senhora, não senhora. Escuta aqui, crente. Você que está acostumado com quatro paredes, acostumado com os holofotes, você que está acostumado... Você que está acostumado, cretenses, com as plataformas, você que está acostumado com show, acostumado com microfone, o meu Jesus, a partir de 2024 vai ter uma conversa com você. Se Jesus voltasse outra vez no seu ministério terreno em carne,
Com certeza ele não ia procurar igrejão bonito, ele não ia procurar palco, ele não ia procurar plataforma, não senhora, não senhores, ele ia procurar aqui, Avenida Manaim, Paredão de Pedra, o Fumódromo. Foi isso que ele fez em Samaria, amigo. Lá em Samaria já estava o templo, que foi construído para o samaritano adorar o Deus de Israel. Templo luxuoso no Monte Gerizim, está escrito aqui, ó, no livro de Reis, foi construído templo luxuoso lá em Samaria, Monte Gerizim. E Jesus não foi para lá pregar, não senhor, não senhor, ele foi para o poço de Jacó, um local, quem sabe, como esse, onde os pecadores ali iam buscar água. Escuta, o ex-endemoniado de Gadara pagou a sua dívida. A história da Bíblia, através do historiador Matitiaro B. David, o mais conhecido como Flávio Joséfo. O nome dele é Matite. Escuta, ele afirma na sua história que quando Jesus voltou na cidade de Gadara, ele não foi expulso pela segunda vez, não senhor, não senhores, porque aquele endemoniado, o ex-endemoniado, ele pregou o evangelho em toda a Decápolis, ó, 10 cidades. Escuta aqui, crente, em quantas cidades você tem pregado o evangelho? Tá só em 4 paredes, né? Escuta, a história da Bíblia vai dizer através de Flávio Joséfo. E quando Flávio Joséfo historiou, ele falou daquilo que ele tinha conhecimento, amigo. Sabe por quê? Ele historiou no ano 38 depois de Cristo. Flávio Joséfo foi o copista do imperador Tito. Quando Jerusalém foi destruída, é verdade que foram os romanos que invadiram, mas quem destruiu Jerusalém foi os soldados iranianos. E agora continua querendo destruir Israel. Será que vai? Não vai, porque Israel é de Deus. Convido a você a orar por Israel, pela paz de Jerusalém. Salmo 122, número 6. Foi os soldados iranianos que tinham sido regimentados por Roma que aproveitou e cumpriu a profecia. Jesus usou os soldados iranianos para cumprir a profecia que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, que não seria derrubado. Sabe por quê? Porque na verdade Deus nunca pediu templo para Davi e muito menos para Salomão. Eu provo aqui na Bíblia que existem muitas palavras forçadas, são milhares de palavras forçadas na Bíblia que os escribas no tempo de Jeremias forçaram. Quem falou foi Jeremias no capítulo 8, versículo 8, o profeta de Deus, cheio do poder, cheio da unção, ele diz: vocês escribas, com falsa caneta, falsa pena, transforma a verdade de Deus em mentira. Eu só estou recitando o que o profeta Jeremias falou. Senhoras e senhores, se alguém discorda sobre os milhares de palavras forçadas que os escribas forçaram, que todas as 5 Septuaginta forçou, vai questionar com Jeremias, o profeta de Deus. Foi ele que falou: falsa pena transforma a verdade de Deus em mentira. Jeremias capítulo 8, versículo 8. Escuta, a Bíblia diz que aquele que faz apenas o que o seu Senhor manda, ele é infiel. O ex-endemoniado de Gadara não deixou a desejar. Ele pregou em 10 cidades, toda a Decápolis, e ganhou uma multidão, arrebanhou uma multidão para Jesus.
Quando Jesus voltou na terra dos Gadaras, ele não foi expulso não, senhoras e senhores. Ele foi recebido de braços abertos, porque uma única alma, o ex-endemoniado de Gadara, ganhou milhares de pessoas para Jesus. Fique com esta palavra. Sou o pastor YouTube pregando aqui no Paredão de Pedra, Avenida Manaim. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e um mega abraço.